Olá! Hoje, Momento Equestre começa aqui no Clube Hípico de Santo Amaro, no estado de São Paulo, para mostrar para vocês a disputa máxima do hipismo do estado de São Paulo na modalidade de salto, o Paulistão, onde todas as categorias de escola, a categoria maior, estão disputando até o final de julho o título do Paulista. Hoje em dia, um concurso hípico do tamanho desse Paulistão agrega muitos valores. Agrega lojas de hipismo, lojas de joia, inclusive artistas plásticos renomados, como é o caso de Marina Pitt, que está ao meu lado, expondo aqui no Clube Hípico Santo Amaro, nesse mês de junho e julho, durante o Paulistão de hipismo aqui do Clube Hípico de Santo Amaro, no estado de São Paulo. Marina, eu vi que eu sei que você pinta, adora pintar animais, mas nessa exposição você deu ênfase ao cavalo. O que o cavalo para você significa? Cavalo para mim significa emoção, força, sensibilidade. Eu acho que é um animal completo nessa parte emocional mesmo. Eu acho que os olhos do cavalo dizem muito. O movimento do cavalo diz muito, sabe? Eu acho que é por aí, é emoção. Para mim, o cavalo é muita emoção e sensibilidade. Você sabe que eu acompanho um pouco a sua carreira e você tem fases diferentes, né? Fases dramáticas, fases românticas e sempre eu vejo alguma coisa com cavalo. Então, independente das fases o cavalo está sempre presente, né? Sim. Na verdade, eu gosto de pintar todos os animais. Sempre aparece um animal. Eu gosto muito de cavalos e muito de pássaros. E eu acho que o cavalo, eu acho que ele está tanto nos momentos dramáticos, né? Se você vê na história, né? Quando você vê um filme, quando tem aquela emoção, vem o cavalo, sei lá, sempre o cavalo é muita força, muita emoção, muito drama, como também o cavalo pode ser uma coisa de muito, muito delicado, muito carinho, né? E então o cavalo entra muito na minha arte, porque a arte também é muita emoção, né? O cavalo é uma coisa que acho que completa muito o que eu quero falar sempre. E os pássaros também. Os pássaros... Pássaro liberdade, né? É liberdade, eu acho que eu acho que é liberdade, né? Quando ele está solto, né? Quando ninguém prendeu, aí é liberdade. Mas acho também que tem muito mistério nos pássaros, muito. Você acha que no pássaro mais mistério que nos cavalos? É diferente. Eu acho que os pássaros têm muito mistério, essa coisa de, sabe, estão lá. Eu acho muito mistério. Depende do pássaro, né? Esses que eu coloquei agora aqui nessas colagens, que são colagens com pinturas, são corvos, né? Eu acho o corvo muito bonito. Ele é um bicho bonito, né? Porque alguns chegam a ser... Então, são fortes. Eu acho muito bonito porque ele chega a ter um tom de azul, às vezes, maravilhoso. E ele tem um mistério. Eu acho que o corvo é uma ave misteriosa. Você sabe o que eu acho? Que quando a pessoa não está esperando encontrar uma exposição tão bonita, esse ineditismo, essa surpresa, atrai muitas pessoas que estão passando. Nós estamos na sede social do clube, onde as pessoas estão comendo, fazendo suas refeições, o pessoal competindo lá fora. Então é uma coisa muito gostosa se defrontar com uma exposição do glamour que é a sua. Muito obrigada, Silvia. E eu concordo com você. Eu acho que esse ambiente, eu acho que tudo está super bonito. Eu acho que completa. Marina, sucesso. Muito obrigada. Espero encontrar você em outras competições hípicas, porque o Momento Equestre sempre se faz presente. E olha, agora eu vi que os seus quadros vão fazer parte também
porque todo mundo que passa parada obrigatória aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço, Silvia. Eu, quando faço o programa no meio de uma competição, eu converso com o cavaleiro, com o professor, com o veterinário, enfim, tudo que agrega um grande evento. E a gente muitas vezes esquece dos pais. Eu estou ao lado de Luciana, que tem um filho bárbaro, Pedro, que compete. Vamos saber um pouco como é que são os bastidores da residência, da vida de uma mãe, dias que antecede a competição e durante a competição. Tudo bom, Lu? Oi, Silvia, boa tarde, tudo bem? Lu, é difícil ser mãe, né? É complicado, né? É uma dificuldade muito prazerosa, porque a gente luta por tudo, para dar tudo do bom e do melhor, seguido de educação, respeito e direcionar para um esporte, né? Você tem mais filhos? É só o Pedro que compete ou os outros também? Não, eu tenho uma menina também, mais nova, ela também compete, categoria mais baixa, mas também tá evoluindo no esporte. Nesse Campeonato Paulista só tá ele? Essa semana sim, que ele está competindo na categoria Mirim, e a Ana Luísa compete semana que vem, porque ela está no Iniciantes ainda. Você dorme, hein? Como é que é em casa, dias que antecede uma competição tão grande quanto essa? É uma expectativa muito grande, né? Porque são vários dias de competição, tem que ter concentração, preparo do cavaleiro e do cavalo, do animal, toda uma rotina para que estejam bem atentos, né? Porque é um esporte que nós consideramos que tem que estar com uma atenção 100%. E quais os benefícios que você acredita que o hipismo possa trazer para uma criança? Todos. Para mim, a equitação ela é completa, é questão física, muscular, trabalha toda a musculatura do corpo. E a parte de concentração é um esporte que você tem que estar integrado com o animal para fazer o conjunto, né? Então, é um benefício da concentração, rotina, evolução, tudo é benéfico. Contribui com a formação e o crescimento e o amadurecimento deles, né? Sim, porque eles estão lidando com uma outra vida, né, Silvia? É uma vida que está embaixo deles, que depende deles, do bom trato, da atenção, dos cuidados, da responsabilidade. Eu estou ao lado do campeão dessa prova, do Rafael. Quero saber o que você achou da prova hoje e qual foi a tua estratégia para essa prova. Achei que foi uma prova legal, tanto que o número de zeros foi baixo, foi uma prova bem disputada e fico feliz em ver que da prova de ontem para hoje teve uma evolução boa e que eu consegui fazer uma boa primeira volta e manter essa montada e por ser dois percursos idênticos eu consegui corrigir os mínimos detalhes para a segunda volta. Cacau, e você, como é que você preparou esse cavalo e como é que você se sente vendo o seu garoto ganhando hoje? É uma emoção enorme, eu estou acompanhando o Rafael aí há 3 anos e o Dito é um cavalo espetacular, mas de ontem para hoje foi bastante cuidado com ele, um tratamento VIP, que esse cavalo ele é diferente e hoje ele representou muito bem a nossa equipe. Você sofre quando ele entra? Muito, muito, muito. Fico ali apreensivo, tanto como com o Dito, como com o Rafael também, que a gente está no dia a dia juntos e ali trabalhando e é uma equipe, geralmente é uma equipe que a gente estamos juntos, o que deve vinhar e hoje a gente está de parabéns, a equipe inteira foi bem. Você sofre também antes de entrar na prova ou para você já é normal? Eu acho que de dentro, capaz que eu sofra menos que o pessoal de fora, que eu acho que, claro, a gente sempre tem aquele friozinho na barriga, mas é uma sensação boa, você vir e depois você terminar a pista e ver o pessoal do lado de fora sorrindo, é muito gratificante.
Rafael, equipe vice-campeã de hoje de Júnior, com essa égua maravilhosa. Rafael, você tem outros animais. Ela, há quanto tempo você compete? Tenho 1 ano com ela. Como é que ela te chama? De cara. Qual é a diferença dela e do outro teu cavalo? Ela tem mais força um pouco e mais qualidade. Rafael, Júnior já é uma prova de respeito. Como é que você se preparou para isso? Treinamos bastante, muitos anos. E dedicação, né? Você fica nervoso para entrar em prova ou não? Fico um pouco. Fico sim. E agora que você já está com a taça na mão, como é que é o sentimento? Ah, feliz, né? Felicidade. Bom demais. Rafael, obrigada. Parabéns você pela égua. É o segundo ano consecutivo que o Paulistão de Salto, se apresenta nesse formato. E vamos saber com o vice-presidente da Federação Paulista de Hipismo, o senhor Mata, como é que ele vê esse novo formato com todas as categorias juntos, agregando muito mais valor para o nosso esporte, porque o número de patrocinadores de vocês cada vez está aumentando com esse novo formato, não está? Boa tarde. Sem dúvida, com o sucesso que foi a implantação desse formato no ano passado, nós conseguimos sensibilizar e chamar a atenção de novos patrocinadores para o Paulistão desse ano. Realmente tivemos um aumento de patrocinadores e uma procura bastante grande pela participação no Paulistão. Isso nos encheu de orgulho, na verdade, porque foi uma decisão tomada o ano passado meio arriscada, que era alguma coisa completamente nova e que está se mostrando um modelo bastante interessante. A Copa do Mundo de Futebol está acontecendo simultaneamente. Isso atrapalhou um pouco o número de concorrentes ou não? Não, eu acredito que o número de concorrentes não. Atrapalhou um pouco a distribuição das provas nos dias, porque logicamente a gente guardou e reservou os horários, principalmente dos Jogos do Brasil, e não fazer provas concomitantemente. Nesse aspecto, sim. Mas eu acredito que em número de participantes, não. Nós tivemos um aumento bastante significativo do ano passado para esse ano. Nessa primeira semana, nós tivemos um crescimento de quase 30%. É um número bastante interessante. E eu acredito que para as semanas vindouras esse número deverá se confirmar, se não aumentar ainda mais. O senhor tem ideia, mais ou menos, em todas as categorias, nesse 1 mês e pouquinho aqui no Clube de Santo Amaro, quantos cavaleiros, quantos conjuntos estão disputando o título maior do estado de São Paulo? Olha, a grande incógnita para nós é a categoria escolas, que a gente não tem muito parâmetro para dizer quantos virão. Mas o que eu posso lhe dizer é que por essa primeira semana nós tivemos praticamente 270 cavaleiros, né? Eu acho que no decorrer dessas outras 2 semanas, que é o Paulistão, e na sequência do Paulistão, na semana seguinte, nós teremos o Brasileiro de escolas e categorias. Eu acho que nós teremos aí alguma coisa por volta de 1.300, 1.500 cavaleiros. Esse ano, o Campeonato Brasileiro das Escolas ficou sob a responsabilidade da federação, né? Por quê? Nós quisemos fazer uma experiência no brasileiro que a gente tinha feito no Paulistão. É lógico que nós não conseguimos juntar todos os brasileiros, mas nós tentamos juntar o brasileiro de escola com o brasileiro de categorias, que é o degrau logo acima da escola. Por diversos motivos. Primeiro, para facilitar esse campeonato e criar um atrativo maior. Um segundo objetivo é
ter o espelho para essas crianças da escola fundamental, daquelas que já estão fazendo as categorias competitivas, né? Que é o mini mirim, pré-mirim, enfim. E isso acaba sendo um espelho para a criançada que está fazendo fundamental. E também para a fundamental já começar a participar do ambiente de campeonato brasileiro de categoria, não de escola. Então é exatamente essa experiência que nós estamos querendo fazer esse ano e ver se isso dá certo. E se der certo, propor à CBH que doravante esses dois campeonatos sejam feitos sempre juntos, linkados um ao outro, porque um é a continuação do outro. Em relação às outras modalidades do hipismo, como adestramento, volteio, enduro, CCE, vocês pretendem mudar um formato do Paulista também ou não? Olha, não sei se a gente conseguiria mudar o formato do Campeonato Paulista dessas modalidades, mas sem dúvida o nosso interesse é trazer para dentro do Paulistão essas modalidades. Se não com o campeonato todo, mas pelo menos uma etapa do Campeonato Paulista ser feita dentro do Paulistão. Para aí sim juntar todas as modalidades que estão, né, no bojo da Federação Paulista de Hipismo, que é o salto, o adestramento, o CCE e o volteio. Muito obrigada. Eu, antes de terminar, não como dirigente, como vô, né? É o seu neto que participa? Quem que participa da sua família aqui? É minha neta. Sua neta, como é que o senhor se sente? O senhor fica muito ansioso, fica tenso ou não? Como todo avô fica, né? Bastante ansioso, tenso nem tanto, mas bastante ansioso. A gente vê o trabalho dessa meninada, a dedicação deles ao esporte, aos seus animais, em querer fazer um trabalho bem feito. A gente fica mais ansioso e apreensivo para que tudo dê certo por conta disso. Não tanto por conta da colocação ou da premiação, mas sim para que o trabalho que eles estejam desenvolvendo seja feito da melhor maneira e que eles se sintam orgulhosos e contentes com o que estão fazendo. O senhor acha também que o esporte educa? Sem dúvida. O esporte é uma grande ferramenta para a formação do cidadão. O esporte ensina a pessoa a conviver com a vitória, com a derrota, ensina que nem toda vitória é educativa e nem toda derrota é prejudicial, às vezes ao contrário, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o esporte é uma grande ferramenta para a formação do ser humano, para a formação do cidadão. Muito obrigada, parabéns. E quando eu falo não só da sua neta, mas do campeonato, seus olhos brilham. Então eu vejo a sua emoção e o seu gosto pelo esporte. É de pessoas assim que a gente precisa. Muito obrigada. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado pelo elogio. A gente assiste, acha um show bacana, os pais torcem, os veterinários acompanham os animais, os cavaleiros, um torce pelo outro, existe aquela emoção. Mas uma coisa que é tão importante para todo mundo são as regras. Pois é, grande parte das pessoas que participam das provas não sabe as regras que regem essas provas. E nada melhor a gente conversar com a juíza internacional Elaine Zander para nos falar um pouco das regras, do que envolve, desse modelo compacto do Paulistão. Enfim, vamos saber um pouquinho de tudo para você que está nos assistindo também tomar conhecimento. Elaine, muito obrigada pelo seu carinho. Silvia, muito obrigada, um prazer. E eu gostaria de saber o seguinte, primeira coisa, qual é a importância dos cavaleiros saberem realmente as regras de cada campeonato? Olha, como todo esporte, aquele que mais sabe, melhor defende os seus direitos. Ele pode usar as regras a seu favor de uma maneira honesta e correta. Muitas vezes, um pequeno detalhe faz a diferença no resultado final de um campeonato. O mais preparado, sem dúvida, é o mais competitivo. Não só
com o melhor cavalo, com a melhor performance física, mas também com o melhor conhecimento das regras. Para um campeonato estadual, para um campeonato local, para um campeonato brasileiro, as regras mudam ou não? Estou falando de salto. Sim, sem dúvida. O que acontece é que as federações estaduais, elas podem ter regras próprias, não há impedimento para isso, que podem, por sua vez, serem distintas das regras nacionais. As federações estaduais são soberanas na gestão do seu esporte. Então, dependendo da vontade de cada um e do objetivo de cada uma, ela pode realmente escrever regras distintas. Não há, vamos dizer assim, nenhum impedimento para tal. No Brasil, por uma questão de coesão e de tradição, normalmente seguimos as regras nacionais de salto para os estados. E nesse novo formato do Paulistão, um formato compacto, como é que você vê isso? Facilita? Como é que você vê sob o ponto de vista de julgamento? Olha, eu acho que é uma oportunidade única. Eu acho que São Paulo, quando começou a investir no Paulistão, que ano passado tivemos a primeira edição, foi assim muito feliz no seu propósito. Você congregar num único espaço várias categorias esportivas é estimulante para o esporte por vários motivos. Primeiro, o atleta iniciante tem a oportunidade de conviver com seus ídolos também competindo no mesmo espaço. Segundo, em momentos tão difíceis economicamente para os países e principalmente para o esporte, é uma maneira mais econômica de gerir recursos. Todo ano as regras das competições mudam ou não? Sim, sem dúvida, e ainda bem que mudam, porque o esporte é volátil, né? Se o esporte fosse estagnado, nós não evoluiríamos no cenário, vamos dizer assim, mundial também. As regras se adaptam também à necessidade do momento. Por exemplo, uma coisa interessante que vale a pena ser dita é a questão do respeito aos animais. A Sociedade Protetora dos Animais, hoje em dia, é altamente atuante e cobra posturas dos órgãos geradores de opinião e de gestores do esporte com relação a respeito aos animais, o que antigamente era muito discreto, hoje em dia não, vem à tona com vontade, porque o mundo mudou e o esporte tem que acompanhar a modernidade. Eu sou altamente favorável à evolução e à adequação das regras à realidade. Helene, hoje em dia não, mas antigamente muito se falava de boleteira de prego, chicote de choque, cavaleiro levando os cavalos para um pouco distante da pista e fazendo eles apanharem para quando chegarem estar bem submisso ao cavaleiro. Tudo isso é passivo da pessoa ser eliminada de uma competição se eles são pegos nessas atitudes? Não, exatamente. A punição ela é bastante incisiva. Hoje em dia não se permite qualquer tipo de maltrato a um animal. Existem regras que fazem com que atitudes condenáveis sejam realmente reprimidas com rigor. Hoje em dia o esporte está preparado para a proteção do animal e do cavaleiro. Então, quando um cavaleiro, um conjunto, se apresenta numa prova de salto, sobre aos olhos do juiz, é observado o uniforme completo, né? A higienização do animal, o material do animal, a embocadura, que mais? O que é observado para ele estar apto a entrar numa prova? Olha, quando um animal vem a um concurso, em primeiro lugar, ele passa por uma triagem veterinária. Nenhum animal compete sem ter sido avaliado fisicamente. Foi bom você ter falado isso, eu gostaria que você explicasse para o nosso público. Na Europa, essa inspeção veterinária que antecede um evento é um evento. E aqui é uma coisa tão banal. Fala um pouquinho sobre essa inspeção. Olha, na Europa, como você bem citou, é um evento realmente onde, inclusive, as pessoas pagam para assistir. Né? Faz parte do espetáculo, porque o nosso
esporte, ou como todos os demais, eles são baseados em um show. A ideia é você vender um show para cada vez mais ter público. No Brasil, nós não temos essa cultura ainda. A inspeção veterinária não é e não recebe, infelizmente, dos nossos organizadores e nem dos nossos atletas o valor que deveria, porque seria já o começo da festa, né? Vamos dizer assim, a antessala do evento. A gente, infelizmente, aqui, eu não creio que seja, vamos dizer assim, uma cultura que alcancemos tão cedo. Vai demorar um pouquinho. Nós estamos falando muito de animais, inspeção veterinária, cuidados com os animais e tal. Existe, e também, após a prova, para os cavalos que se destacam e vencem, existe o exame antidoping na zona. Existe um controle de substâncias, vamos dizer assim, permitidas, né? O que se quer é que ganhe o melhor da melhor maneira possível. O que não queremos é o uso indevido de substâncias, favorecendo uma performance mais diferenciada. A ideia é a paridade para todos. Existem medicamentos que são permitidos, você preenche formulários, o veterinário sabe o que o cavalo está tomando, não há problema nenhum. Existem outros que majoram resultados e mascaram problemas. Esses são os proibidos, que a gente não quer. Tudo isso em termos de animal. Existe alguma coisa em termos de cavaleiro e amazona? Existe algum exame antidoping? Existe alguma observação que é passível de punição se está fora das regras em relação à atitude deles? Mental até. Sem dúvida. O controle, vamos dizer assim, de substâncias proibidas no ser humano é comum a todos os esportes. A gente pega qualquer esporte, vamos dizer assim, de elite, esqui, salto com vara, natação, existe o controle das substâncias e no nosso esporte também. Para a gente encerrar nosso papo, que está muito bom, mas eu sei que você tem que voltar a jogar a prova, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo, para você ter essa formação de juíza, não é só muito estudo de muitos anos, mas é uma atualização muito grande também, né? E a Elaine tem atualização não só aqui no Brasil, como no exterior. É uma profissão muito bonita. Há quantos anos você é juíza e como é que é feito essa atualização dos teus conhecimentos? Olha, eu não sei há quantos anos eu estou nesse meio, sinceramente não sei. Mas a questão da atualização, na minha área, eu procuro a cada 2 anos viajar para fora do Brasil para aprender e assimilar o que de mais, vamos dizer assim, atual temos e trazer para a nossa realidade. Muitas vezes é um pouco exagerado, porque nós ainda estamos assim no universo equestre, o Brasil ainda engatinha, mas a gente tem sempre uma maneira de aplicar o que é bom de uma outra forma, talvez não tão rigorosamente, radicalmente, tão ipsis literis, mas a gente aprende. A cada 2 anos eu vou ao exterior. Eu estive há 2 anos em Madrid e agora no próximo mês de janeiro eu estou embarcando para Amsterdã para ver o que vai estar na moda para o ano que vem, mais ou menos. E essa foi uma pequena pitada desse Paulistão que vai decorrer durante esse mês, durante julho e terminando no Campeonato Brasileiro de Escolas. É a disputa maior de salto do estado de São Paulo. Aqui no Clube Santa Amaro, com entrada gratuita para todo mundo que curte e gosta de cavalo. Mais informações sobre hipismo diariamente através do nosso site momentoequestre.com.br. Até a próxima semana.